Tem alguma pergunta sobre a última aula? Ok, então hoje a gente vai começar a discutir um pouco de teoria de dimensão. Para variedades quase projetivas. Então, o que a gente vai fazer hoje, basicamente, eu vou introduzir 3 possíveis definições de dimensão de variedades quase projetivas que a gente depois vai mostrar que são equivalentes, né? Então, 3 noções de dimensão. Para variedades quase projetivas. Bom, então a primeira coisa, o que se espera, né? Então, que a gente tem que definir de alguma forma precisa o que é a dimensão de uma variedade quase projetiva e quais são as propriedades que a gente espera dessa possível definição. Então, propriedades esperadas. Bom, primeiro a gente espera que a dimensão de Pn, ou AN, seja igual a N, certo? Outra coisa que a gente espera é como os abertos, né? Os abertos são dentro da topologia de Zariski, que são complementares de subvariedades, de subconjuntos fechados, né? Então são subconjuntos muito grandes. A gente espera que a dimensão de um aberto seja igual à dimensão da variedade, né? Então, dimensão de U igual à dimensão de X para o aberto não vazio de X. Bom, uma outra propriedade que a gente espera é que a dimensão do produto de 2 variedades quase projetivas seja a soma das dimensões. Bom, uma outra propriedade que eu já mencionei é o seguinte: vamos supor que a gente comece com f, um polinômio homogêneo de grau d maior ou igual a 1 em n variáveis. Aí vamos olhar para x, o conjunto variedade, conjunto algébrico definido por f, né? Aqui vamos tomar o irredutível para que a gente tenha aqui de fato uma variedade, né? Então, isso daqui é um subconjunto de Pn, uma subvariedade de Pn, e a gente espera que a dimensão de x seja uma menos da dimensão do espaço ambiente. Então, essas são algumas das propriedades que a gente espera do conceito de dimensão. Então, deixa eu começar com a primeira definição. E depois a gente vai ver que ela satisfaz todas essas propriedades. Então, deixa eu começar com x, uma variedade quase projetiva. Então, eu vou definir. Então, vamos relembrar que a gente já definiu o corpo das funções racionais em x, e esse corpo vai ser uma K-álgebra finitamente gerada. Bom, isso aqui vai ser... Talvez não deva colocar dessa forma. Ele vai ser essa extensão de corpo sobre K, é uma extensão finitamente gerada. Portanto, tem um grau de transcendência finito, e a gente define a dimensão de x como sendo o grau de transcendência dessa extensão de corpos. Então,
essa daqui vai ser a nossa primeira definição de dimensão. E deixa eu só estender um pouco essa definição, né, mais geralmente. Se a gente começa só com X, um subconjunto fechado de uma variedade quase projetiva, a gente pode definir a dimensão de X. Primeiro, a gente já sabe que o X se escreve como união, de forma única como união de componentes irredutíveis. E aí a gente vai tomar a dimensão como sendo a maior dimensão de uma componente irredutível. Né? Então, definimos a dimensão de X como sendo o máximo das dimensões das componentes irredutíveis. Ok, então vamos ver algumas observações, né? Então, vamos voltar aqui para as propriedades esperadas. Então, essa propriedade aqui é clara, né? A gente já sabe que o corpo de funções de Pn é o corpo de funções racionais em n variáveis. Então, o grau de transcendência é exatamente n sobre k. Bom, essa propriedade aqui também é clara, porque a gente já viu que o corpo de funções de um aberto é igual ao corpo de funções de x. Essa propriedade aqui também é simples, eu vou deixar como exercício. Vocês verificarem que a dimensão do produto é a soma das dimensões. E agora vamos olhar para essa propriedade aqui. Então, a gente vai querer agora verificar, o próximo passo vai ser verificar que a dimensão de uma hipersuperfície é igual à dimensão de Pn menos 1. Né? Vai ser n menos 1. Ok, então é isso que a gente vai mostrar agora. Então, deixa eu começar com um lema. Então, a primeira observação é o seguinte. Vamos começar com x e y, variedades quase projetivas. E vamos supor que x é um fechado de y. Bom, então, as observações que são bastante intuitivas primeiro, que a dimensão de x tem que ser menor ou igual à dimensão de y. E segundo, que quando a gente tem igualdade aqui, a gente tem que ter x igual a y. Né? Então, se você tem um subconjunto fechado próprio de y, aqui usando o fato de que y é irredutível, a gente espera que o subconjunto próprio tenha a dimensão menor. Né? Então, se dimensão de x é igual à dimensão de y, então x é igual a y. Bom, e a prova é simples, vai ser manipular com bases de transcendência para os corpos. Então, a primeira observação é que, como a gente já viu que a dimensão só depende de um aberto, e a gente já viu que toda variedade quase projetiva tem como base abertos afins, a gente pode supor que x e y são afins.
Então, nesse caso aqui, deixa eu escrever, então, então a gente tem x contido em y, contido em algum AN. E do ponto de vista do anel de coordenadas, o que a gente tem é o anel de coordenadas de AN, o anel de polinômios em N variáveis, admite uma sobrejeção para o anel de coordenadas de y, que é o quociente pelo ideal de y, por sua vez admite um morfismo sobrejetor sobre o anel de coordenadas de x. E o que a gente sabe é que o corpo de funções de x é o corpo quociente de AX, enquanto que o corpo quociente, o corpo de funções de y, é o corpo quociente do anel de coordenadas de y. Ok, então deixa eu só fixar uma anotação aqui. Eu vou olhar, olhando para essa série de sobrejeções, eu vou olhar para coordenadas x e vou denotar a imagem no anel de coordenadas de y por x i barra, e a imagem no anel de coordenadas de x por x i barra barra. Então, eu vou usar essa anotação aqui. E vamos chamar, então, de... Aqui a gente está supondo... Na verdade, deixa eu mudar aqui, deixa eu chamar isso aqui de n grande. Vou chamar de n pequeno a dimensão de y. Então... Ok, então, para a primeira parte, a gente observa o seguinte. A gente observa que, como a dimensão de n é y, isso aqui é exatamente o grau de transcendência do corpo de funções de y sobre k. Então, a gente sabe, por hipótese, na dimensão de y igual a n, implica que, sempre quando eu tiver n mais 1 classes dessas funções coordenadas, elas têm que ser algebricamente dependentes. Então, quaisquer A1 menor do que I n mais 1, a gente tem que x e 1 até x e n mais 1 são algebricamente dependentes. Sobre K. Então, eles satisfazem uma relação algébrica e eu posso simplesmente olhar para a imagem dessas funções em A de x e elas continuam satisfazendo a mesma relação algébrica. Então, isso daqui implica que o mesmo vale para a imagem dessas funções coordenadas em A de x. E daí a gente conclui que a dimensão de x tem que ser menor ou igual a n. Ok. Bom, para a segunda parte, vamos supor que a dimensão de x também é igual a n. Então, sem perda, a gente pode supor que as primeiras n funções coordenadas são algebricamente independentes.
independentes sobre K. Aí o que a gente quer mostrar agora é que x igual a y. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem que, em geral, x está contido em y, então o que a gente tem aqui é que o ideal de y está contido no ideal de x. Né? E aqui a gente vai ter igualdade se somente se a gente tiver igualdade aqui. Então, vamos supor, por absurdo, que a gente tem uma inclusão estrita aqui, ou seja, que a gente tem um polinômio que se anula em x, mas não se anula em y. Então, agora o que a gente vai fazer é observar o seguinte. Né? A gente sabe que então, em x, deixa eu ver o que eu quero escrever aqui. Eu vou escrever f de x1 então, se x são função algebricamente independentes, então eu quero concluir que... tá. Então, então o que a gente tem se anula em x. Então, a gente tem uma relação de dependência. Desculpa, deixa eu ver o que eu quero fazer agora. Tá. Isso vai ser um pouco mais complicado. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte. Eu tenho uma relação. Então, deixa eu escrever esse f como um polinômio da seguinte forma. Deixa eu usar a mesma notação que eu usei nas notas. Bom, então a primeira observação é que f a classe de f, quando eu olho um anel de coordenadas de AX, isso daqui é igual a zero. Então, isso aqui é diferente de zero em AY. Isso daqui vai ser igual a zero em AX. Isso aqui simplesmente segue da escolha do f. Agora, o fato dessa escolha aqui, ela garante também que os x's formam uma base de transcendência também para o corpo de funções de y. Então, como x1 barra até xn barra também vai ser uma base de transcendência para o corpo de funções de y sobre K. A gente tem um elemento aqui que é diferente de zero em AY, então ele vai ter que ser algébrico sobre a extensão gerada por esses elementos. O F barra é algébrico sobre K x1
até xn. Né? Ou seja, isso significa que ele é raiz de um polinômio com coeficientes nesse corpo. Né? Eu posso eliminar o denominador comum e então encontrar polinômios aí em x1 até xn, tal que A0 f elevado a k, A1 f elevado a k menos 1 até a k. Isso daqui é igual a 0. Eu já estou olhando tudo polinomial, então... Isso daqui é igual a 0 em A de y. Aí deixa eu então definir então esse polinômio que eu posso tomar é irredutível. Em particular, o AK é diferente de 0. Mas então vamos ver o que a gente tem aqui. Quando agora a gente olha para a classe, para essa equação aqui, a gente reduz para AX, então isso daqui, reduzindo módulo ideal de X, vai dar para a gente que o AK barra igual a 0, certo? Agora, isso daqui é exatamente uma relação algébrica desses elementos aqui. Então, isso daqui é uma relação algébrica entre x1 barra até xn barra. Né? Então, daqui a gente conclui que o AK tem que ser igual a 0. Né? Mas aí o que a gente tem aqui é uma contradição com isso a gente mostra que, portanto, não pode existir um tal f, né? Então, a partir de um f que se anularia apenas em x e não em y, o que a gente fez foi construir uma relação de dependência entre essas funções coordenadas em x. Então, portanto, não pode existir tal f e x igual a y. Ok, então esse lema, na verdade, é manipulação algébrica. E com isso a gente vai ver que fica fácil a gente mostrar, então, deixa eu anunciar o teorema. Que era aquela última propriedade que a gente precisava verificar.
Na verdade, basta a gente mostrar isso para o caso afim. Então, deixa eu tomar, no caso afim, f, um polinômio em n variáveis, um polinômio não constante. E vamos definir x como sendo o conjunto dos zeros de f em AN. Então, a dimensão de x é exatamente igual a n mais 1. E aqui eu posso tomar f irredutível, né? Então, nesse caso, a gente sabe que o ideal de x é exatamente o ideal gerado por f. E a gente vai querer mostrar que a dimensão é igual a n menos 1. Ok, então, a gente pode supor que o que a gente vai fazer é usar esse f para construir uma relação de dependência entre esses x e is. Na verdade, nem vai ser necessário isso. Vamos supor sem perda, né, que o f não é um polinômio nas primeiras n menos 1 variáveis. Então, o f representa uma relação de dependência entre x1 até xn. Desculpa, f não é um polinômio nas primeiras n menos 1 variáveis. Então, o que a gente vai fazer é mostrar que, sob essa hipótese, que as classes de x1 até xn menos 1 são algebricamente independentes sobre K. Mas isso é claro, né? Porque se eu tiver uma relação... O que significa uma relação de dependência entre essas n menos 1 variáveis? Significa um polinômio nessas n menos 1 variáveis que se anula identicamente em x. Então, suponha que eu tenho um polinômio g nas n menos 1 variáveis é tal que g desses g de x1 é xn menos 1 é igual a 0 em A de x. Né? Ou seja, isso aqui é simplesmente a classe de g em A de x. Agora, dizer que isso daqui é igual a 0 em A de x significa dizer que g está no ideal de x. Agora, o ideal de x é gerado por f, mas isso é impossível porque a gente está supondo que o f não é um polinômio em apenas n menos 1 variáveis. Né? Então, isso aqui é o ideal de f, e isso é impossível. Bom, não é impossível, né? A não ser que o g seja o polinômio identicamente nulo. Então, isso daqui implica, por essa hipótese, que o g é igual a 0. Então, a única relação
algébrica entre essas funções regulares é a trivial. Né? Então, com isso, a gente conclui que a dimensão de x é pelo menos n menos 1. Mas agora a gente usa o teorema que eu acabei de apagar, né, que diz que a dimensão de um subconjunto fechado próprio é sempre menor do que a dimensão da variedade ambiente, para concluir, então, que a gente tem igualdade. Então, pelo lema, a dimensão de x é exatamente igual a n menos 1. Ok, então o que a gente viu agora foi que toda hipersuperfície em AN ou PN tem dimensão exatamente igual a n menos 1. E, na verdade, a gente tem uma recíproca para esse resultado. Então, reciprocamente, teorema, todo subconjunto fechado de AN com dimensão exatamente igual a n menos 1 é uma hipersuperfície. Então, seja x em AN ou PN, deixa eu ver nas minhas notas, eu trabalho com AN. Então, isso daqui é fechado. Pode ser uma subvariedade. Variedade afim. Com dimensão exatamente igual a n menos 1. Então, x é uma hipersuperfície. Então, existe f irredutível tal que x é exatamente definido como conjunto de zeros de f. Ok, a prova vai ser bastante simples. De novo, uma outra aplicação do lema. Primeiro eu tomo f, um elemento no ideal de x, é irredutível, não nulo, irredutível. Eu considero y conjunto de zeros de f, então isso daqui está contido em AN e, por hipótese, contém o x. Esse daqui, pelo teorema, tem dimensão n menos 1. E esse daqui, por hipótese, tem dimensão n menos 1. Então, novamente, o lema nos diz que y tem que ser igual a y, a x, que então é uma hipersuperfície em AN. Ok, então, com isso a gente verificou aquela última propriedade que a gente esperava do conceito de dimensão. E agora, então, deixa eu dar uma segunda definição, que, na verdade, é uma definição que se aplica a qualquer espaço topológico
né? Quer dizer, mas vai fazer mais sentido para espaços topológicos nederianos. Então, segunda definição, vai ser uma noção de dimensão topológica. Então, deixa eu tomar X, um espaço topológico nederiano qualquer. Então, deixa eu só relembrar a noção de espaço topológico nederiano. Isso aqui quer dizer que sempre quando eu tenho uma cadeia descendente de fechados, ela é estacionária. Então, toda cadeia descendente de fechados de X, X0, X1, etc., é estacionário. Então, essa condição aqui é o que vai garantir que a dimensão que a gente vai definir, que a princípio a gente poderia definir para um espaço topológico qualquer, sob essas condições, essa dimensão vai ser finita. Bom, não necessariamente finita, mas tem alguma chance de ser finita. Ok, então agora vamos definir então deixa eu definir uma dimensão topológica de X, que eu vou denotar dessa forma aqui. Vai ser o máximo do comprimento de uma cadeia de fechados. Então, aqui, claro, eu estou supondo que os fechados são distintos. Então, vai ser o máximo, a princípio, o sup de todos os R's maiores ou iguais a zero, tais que existe cadeia de fechados irredutíveis x igual a x0, x1, xr. Então, isso daqui é a definição, na verdade, essa daqui é a definição tomada pelo Hartshorne. E deixa eu dar... Deixa eu dar uma terceira definição que vai ser claramente equivalente a essa, né? Então, a gente já viu que, por exemplo, para uma variedade afim, a gente tem uma bijeção entre os fechados irredutíveis de uma variedade afim e os primos, os ideais primos do seu anel de coordenadas. Então, isso motiva uma terceira definição, que é a noção de dimensão de Krull para anéis. Então, uma teoria de dimensão para anéis.
Ok, então deixa eu começar com um anel qualquer. Então, seja A um anel. E P um ideal primo em A. Então, primeiro a gente vai definir a altura de um ideal. Então, a altura do ideal primo vai ser definida como um máximo. Bom, deixa eu tomar sup a princípio. De todos os R's maiores ou iguais a zero, tais que existe cadeia de ideais primos P0 contido em P1 até PR, que é igual ao primo P. Então, isso daqui é que a gente chama a altura de um ideal. E agora a gente define a dimensão de cru do anel A como sendo sup de todas as alturas de primos. Então, a dimensão de cru de A, então, dimensão do anel A, é definida como sendo o sup da altura de todos os ideais primos de A. Bom, e a primeira observação, então essa é uma teoria de dimensão para anéis, e a primeira observação, quando a gente olha para a definição de dimensão topológica, para a definição de dimensão de cru, a gente observa que para variedades afins, essas duas noções coincidem. Então, deixa eu fazer essa observação aqui. Oi. Não, aqui eu não preciso supor que é irredutível. Na definição de dimensão topológica, você botou o x, que o último tem que ser igual ao x, o x0. Ah, tá. Então, deixa eu colocar... Ok. Isso poderia ser uma componente irredutível de x, mas talvez a gente deva, então, colocar, irredutível. Não precisa supor que x é igual a x0. Oi? Não, eu não preciso supor que é... Tanto faz, na verdade, vai dar no mesmo, mas talvez já seja melhor colocar dessa definição aqui, porque vai coincidir, na verdade, com a definição mais geral que eu dei. Né? Então, aqui a gente pode tomar qualquer fechado irredutível. Ok. Tem outra pergunta também. Aham. Você falou que vai ser importante ser nederiano. Porque se não for nederiano, significa que eu consigo uma cadeia infinita de fechados próprios, e aí automaticamente a dimensão já vai ser infinita, então não vai dizer muita coisa. Né? Então, essa definição se aplica no caso geral, mas ela vai ser mais interessante no caso nederiano, em que eu sei que toda cadeia tem que ser estacionária. Mas a dimensão pode continuar sendo infinita, né? A princípio, sim. A princípio, sim, porque você poderia ter cadeias de vários tamanhos, cadeias independentes de vários tamanhos. Não, talvez não. Bom, deixa como exercício vocês verificarem se a dimensão é finita ou então encontrar um contra-exemplo para mostrar que a dimensão pode ser infinita. Eu sou exercício do Ratio. Talvez seja. Você pega os naturais e bota uma topologia deles. Mas para a gente, na verdade, para a gente... Então, deixa eu enunciar logo o caso que a gente está interessado.
Então, no nosso caso, então deixa eu fazer uma observação, a gente está querendo aplicar esse conceito para, por exemplo, uma variedade quase projetiva ou, na verdade, uma variedade, basta tomar uma variedade afim, né, que vai ser independente de tomar abertos. Então, se X em AN é uma variedade afim, então, usando a correspondência entre, por um lado, fechados irredutíveis de X e, por outro, os primos do anel de coordenadas de X, então, primos do anel de coordenadas de X. Então, o que a gente observa é que a dimensão topológica de X é igual à dimensão de cru de A. A de X. Então, o que o Hartshorne faz é dar essa definição topológica, mas usando essa observação, na hora de provar qualquer resultado sobre dimensão, no fundo o que ele faz é olhar para essa dimensão aqui, para uma dimensão com uma definição algébrica, né? Então, o que a gente já viu na primeira parte, né, da aula, é que basicamente para provar coisas sobre dimensão, o que a gente faz são várias manipulações algébricas que são feitas aqui olhando para... No Hartshorne, são feitas olhando para essa interpretação aqui. Ok, então o que a gente quer mostrar agora? Né? Então, eu estou dando agora, dei na aula de hoje uma definição diferente da do Hartshorne. Mencionei qual é a dimensão do Hartshorne. O que a gente quer fazer é mostrar que essas duas definições são equivalentes. Ou seja, X é uma variedade quase projetiva. Então, a dimensão de X, definida como dimensão, como grau de transcendência do seu corpo de funções, é igual à dimensão topológica de X, que eu defini dessa forma. Ok, então vamos ver como é que a gente mostra isso, né? Então vamos primeiro observar, vamos tomar uma cadeia de decrescente, descendente de fechados, né? Então, seja x0, agora sim, igual a x, né? Eu estou tomando x irredutível. XR uma cadeia de fechados irredutíveis. Então, o que a gente sabe? A gente já viu no primeiro teorema da aula de hoje, a gente já viu que a dimensão do x e mais 1 vai ser menor ou igual, vai ser menor ou igual que a dimensão do xi menos 1. Então, cada vez que a gente tem uma inclusão própria de fechados, a gente já sabe que a dimensão cai.
Então, o que isso daqui está mostrando para a gente? Isso aqui está mostrando para a gente que a dimensão topológica é menor ou igual à dimensão transcendente que a gente deu, né? Então, conclusão. A dimensão topológica de x vai ser menor ou igual à dimensão de x e vale a igualdade se a gente conseguir construir uma cadeia desse tipo tal que a cada passo a dimensão caia exatamente de 1. Então, se existe uma cadeia dessa forma, tal que para todo i, a dimensão do xi mais 1 é exatamente igual à dimensão do xi menos 1. Ok, então como que a gente faz para construir uma cadeia com essa propriedade? Então, por exemplo, se eu comecei com uma variedade, vamos supor, projetiva x0. O que a gente quer fazer? A gente quer construir uma subvariedade de dimensão exatamente n-1. Né? Como que vocês fariam isso? Você poderia usar, então isso aqui vamos supor que, por simplicidade, vamos supor que x está em algum Pn, é uma variedade projetiva. Então, a gente quer encontrar uma subvariedade de dimensão. Então, vamos supor que a dimensão de x, vamos chamar de n. Então, o que a gente quer fazer? A gente pode, por exemplo, tomar um polinômio homogêneo, que não se anule identicamente em x, e olhar para a variedade de interseção de x com essa hipersuperfície. Né? Então, a ideia tomar f, então, um polinômio homogêneo com grau positivo, que não se anule em x, e considerar o fechado, vou chamar de y, que vai ser a interseção de x com a hipersuperfície definida por f. Então, isso daqui vai ser um fechado próprio de x, e a gente espera que tenha codimensão 1. Então, o que a gente viu? No primeiro teorema, a gente viu o seguinte, que se o x fosse o próprio Pn, essa construção funcionaria. Né? A gente viu que quando x é Pn, quando a gente toma uma hipersuperfície definida por um polinômio homogêneo de grau positivo, a gente obtém uma variedade de dimensão n-1. Então, o que a gente precisa é uma generalização daquele teorema. Né? Então, deixa eu anunciar, né, o teorema que a gente precisa. Então, deixa eu anunciar nesse contexto. Então, seja x em Pn
uma variedade projetiva de dimensão n. E f, um polinômio homogêneo de grau positivo, que não se anula identicamente em x, ou seja, tal que f não está no ideal de x. Bom, então a primeira observação é o seguinte: isso daqui não precisa ser, essa interseção não é necessariamente irredutível, tá certo? Posso interceptar duas variedades irredutíveis e encontrar uma coisa que não é irredutível. Então, o primeiro passo, a primeira observação é que isso não precisa ser irredutível. Mas o que a gente vai mostrar é que toda componente irredutível daquela interseção tem a dimensão esperada. Então, toda componente irredutível de x interseção ZF tem dimensão igual a n menos 1. Então, com esse teorema, a gente consegue, aplicando indutivamente, a gente consegue mostrar que a gente tem igualdade entre a dimensão topológica e a dimensão de x. Agora, se por um lado esse teorema para o caso de Pn foi bastante simples, foi uma manipulação algébrica simples, no caso geral, esse teorema é bem mais difícil, né? A gente não vai conseguir, a gente vai precisar de uma série de preparações para poder mostrar esse teorema. Então, antes de falar mais alguma coisa, vamos ver a reinterpretação desse teorema, né, usando a interpretação, olhando para a dimensão de Krull, né? Então, reinterpretando esse teorema, a gente tem o seguinte teorema. Então, isso aqui é simplesmente traduzir o que está escrito aqui, olhando para a interpretação da dimensão topológica como sendo a dimensão do anel de coordenadas de uma variedade afim. Então, isso aqui é o chamado teorema do ideal principal de Krull. Que diz o seguinte: na verdade, ele pode ser enunciado para qualquer anel, mas deixa eu olhar para o caso de domínio, que é a parte que nos interessa, né? Então, seja A um domínio, na verdade, aqui acho que basta você tomar um ideal qualquer. Vou ter que mudar um pouco nesse caso. Então, vou deixar aqui a hipótese de que A é um domínio. Nederiano. E F, um elemento não invertível de A. Ou seja, que o ideal gerado, tal que o ideal gerado por F não é todo A. Então, todo primo minimal de A, P, contendo F, tal que F pertence a P,
tem altura exatamente igual à dimensão de A menos 1. Então, todo primo tem altura. Desculpa, tem altura exatamente 1. Então, repara, eu vou deixar para vocês contemplarem um pouco esses dois enunciados e observarem que você chega... Quando A é o anel de coordenadas de uma variedade afim, isso daqui, e olhando para o caso afim desse teorema, eles estão dizendo, no fundo, a mesma coisa. Então, isso daqui, a prova desse teorema, vocês podem olhar, isso aqui está provado no Atiyah MacDonald. Isso aqui é o corolário 11.17. Então, como vocês podem imaginar, isso aqui está no capítulo 11. Então, para você chegar aqui, vai ter um bocado de álgebra comutativa que você vai ter que estudar. Mas, então, o que eu vou fazer, na verdade, a gente vai ver a demonstração, não desse resultado aqui geral, mas a gente vai olhar para uma demonstração um pouco mais geométrica desse teorema. Bom, e com isso, vocês têm os dois teoremas no caso em que nos interessa, que é o caso de anel de coordenadas de uma variedade afim. Então, o objetivo das próximas aulas, então, a gente introduzir uma série de construções geométricas e algébricas. Na verdade, vai ter muita álgebra comutativa. Provavelmente eu vou levar umas 2 ou 3 aulas para a gente conseguir mostrar esse teorema. Então, vai ter um bocado de álgebra comutativa, mas eu vou tentar tentar apresentar essa parte da maneira mais geométrica possível. Então, o próximo objetivo vai ser, então, mostrar aquele teorema. Então, não vou começar a falar isso na aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai começar a estudar um pouco a noção de extensão inteira de anéis e morfismos finitos entre variedades. Então, esse vai ser o assunto da aula que vem. Mas, então, já que a gente está falando disso, eu queria mencionar, terminar a aula de hoje mencionando um resultado bastante simples, que é o seguinte. Então, isso aqui agora isso aqui vai ser o próximo objetivo, mas agora a gente vai se afastar um pouco disso. O que eu queria fazer agora é só uma observação bastante simples. Vamos começar com X, uma variedade quase projetiva. De dimensão n. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o corpo de funções de x, ele tem grau de transcendência sobre K igual a n. Bom, o que significa isso? Significa, então, que a gente consegue encontrar podemos encontrar elementos T1, vamos chamar de x1,
xn nesse corpo de funções de x, tal que os xis são algebricamente independentes sobre K. E a extensão de Kx sobre o corpo obtido por adjunção desses n elementos, isso daqui é uma extensão algébrica infinita, porque a gente sabe que essas extensões são todas finitamente geradas. Então, uma extensão algébrica infinita. Ok, se a gente estiver trabalhando sobre um corpo de característica zero, então deixa eu relembrar algumas coisas de... Por que é finito? Porque essa extensão aqui é finitamente gerada, tá certo? Você sabe que o x, por exemplo, você pode supor que x é uma variedade afim, então você tem que o anel de coordenadas de x vai ser o quociente de um anel de polinômios por um ideal. Então, essa álgebra é finitamente gerada, é uma K-álgebra finitamente gerada, tá certo? Então, quando eu tomo o corpo quociente disso daqui, que vai ser igual ao corpo de funções de x, isso daqui vai ser finitamente gerado exatamente como corpo pela classe desses elementos, x1 até xn. Não, isso daqui não, isso daqui não estou dizendo que são os mesmos xis, tá certo? Isso aqui é simplesmente para dizer que é uma extensão finita. Agora, se uma extensão que é algébrica e finitamente gerada é uma extensão finita. Ok, então a gente tem essas duas situações aqui. Isso aqui é definição do grau de transcendência usando que essa extensão é finitamente gerada. Então, se a gente estiver trabalhando sobre, por exemplo, os complexos ou um corpo de característica zero, a gente sabe que sempre quando você tem uma extensão algébrica e finita, ela é gerada por um único elemento, né? Então, pelo teorema do elemento primitivo, qual é a hipótese aqui? A gente tem que supor que essa extensão aqui é separável. Então, se essa extensão K de x sobre K x1 até xn, se essa extensão é separável, então existe um xn mais 1, que é algébrico sobre K x1 até xn, tal que K de x é gerado por esses n mais 1 elementos. Então, eu tenho os primeiros n que vão ser algebricamente dependentes e, quando a extensão é separável, eu consigo sempre encontrar um elemento mais um único elemento que gera toda essa extensão. Bom, então isso daqui, a gente precisa que isso aqui seja separável se a gente estiver trabalhando sobre um corpo de característica positiva, essa extensão pode não ser separável. Porém, nesse caso, a gente pode melhorar essa primeira parte aqui. Então, o que você pode fazer é o seguinte: se você chegou numa extensão aqui que não é separável, você começa a mudar esses xis. Pega um elemento que não é separável, então... Bom, aí você tem que... Eu vou dar uma referência aqui para vocês lerem isso, mas o fato no final é o seguinte, que mudando essa base de transcendência aqui, se necessário, você pode, no final, chegar numa situação que essa extensão aqui é separável e sempre encontrar um elemento primitivo, né? Então,
Então, a gente pode sempre encontrar esses primeiros x1 até xn tal que essa extensão é separável. Então, tem uma referência aqui fácil para isso, que é... Então, isso aqui, o Shafarevich faz isso. Isso aqui é a proposição 1 do apêndice 5. Então, não precisa de nenhum pré-requisito para ver isso daqui. Então, isso aqui é simplesmente um pouquinho de teoria de corpos para você chegar nessa situação em que essa extensão é separável. Aí você pode usar o teorema do elemento primitivo. E qual é a conclusão que a gente tira daí? Vamos olhar para esse corpo aqui. Então, a gente tem... vamos olhar... Como a gente sabe que o xn mais 1 ele é algébrico sobre x1 até xn, então a gente sabe que existe um polinômio irredutível f nas variáveis t1 até tn mais 1, tal que redutível, não nulo, tal que em K de x, f de x1, xn mais 1 é igual a 0. Então, isso daqui está expressando uma relação algébrica entre esses n mais 1 elementos que geram o corpo de funções sobre o corpo de base. Mas repara, se a gente tem isso aqui está dizendo para a gente que o corpo de funções de x, que é gerado por x1 até xn, é isomorfo sobre K ao corpo de funções da hipersuperfície gerada por f. Então, se eu começo com um polinômio, isso aqui contido em A, n mais 1. Eu olho para a variedade afim definida por esse polinômio, olho para o corpo, para o anel das coordenadas, que vai ser o anel de polinômios módulo, o ideal gerado por f, e tomo o corpo quociente, eu vou ter exatamente a mesma descrição. Então, a conclusão aqui é que toda variedade quase projetiva é birracionalmente equivalente a uma hipersuperfície. Em algum espaço afim. Lembrando que a gente já viu que ser birracionalmente equivalente é equivalente aos corpos de funções serem isomorfos sobre K. Então, isso daqui... Então, do ponto de vista de equivalência birracional, a gente pode sempre, se a gente tiver com uma propriedade que é birracional, basta a gente mostrar para hipersuperfícies. Ok, então hoje a gente termina aqui e aí, então, na quarta-feira, a gente vai começar a construir a ferramenta e a teoria necessária para a gente mostrar esse teorema aqui. Alguma pergunta?